Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciência do módulo 2 da Educação Jovens e Adultos. Eu sou a professora Ângela e nós vamos falar hoje sobre características e desenvolvimento dos animais. E para iniciar, a gente vai definir ecossistema. Ecossistema é um conjunto de organismos que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Cada sistema é formado por várias populações de espécies diferentes, constituindo assim uma comunidade. E aí a gente trouxe esse slide aí com um arrecife de corais. E você vê, existe um ecossistema, uma comunidade, onde um ser depende do outro e convivem em harmonia. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. De forma simplificada, pode-se classificar a cadeia alimentar a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Então, a gente trouxe esse slide para fazer uma animação. O que a gente quer exemplificar de cadeia alimentar. Então, nós estamos vendo um ser se alimentando do outro ser. Então, nós vimos que a cadeia alimentar é a sequência de alimentação entre os seres vivos, na qual uns se alimentam dos outros, garantindo a sua sobrevivência. A partir dos seres que produzem o seu próprio alimento e geram energia, desenvolve-se uma sequência, uma cadeia, na qual um ser vivo é consumido por outro. O último animal dessa cadeia, após sua morte, servirá de alimento para os organismos decompositores, encerrando o ciclo. Assim, os produtores, os consumidores primários, depois os consumidores secundários, os terciários e os decompositores. Olha, a ilustração de uma cadeia alimentar. Então, os produtores, eles estão no topo da cadeia. Eles produzem seu próprio alimento a partir da energia solar e da água e o que tem na terra. Então, eles produzem o seu próprio alimento. O consumidor primário se alimenta a partir dos produtores. O secundário, a partir do primário, o primário do terciário. E o último, quando ele é decomposto, ele vai produzir ali os decompositores, que vai alimentar novamente os produtores e o ciclo ele segue. A energia dos alimentos tem o seu início, né, com os seres produtores, que geram a energia, sendo o segundo nível é composto por consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Já o último nível é formado pelos seres decompositores que se alimentam da matéria orgânica, conforme a imagem exemplifica. Na cadeia alimentar terrestre, temos as plantas como os produtores, que, por sua vez, servem de alimento para os consumidores primários, secundários e terciários. Os produtores produzem sua própria energia, como as plantas e o fitoplâncton. Os consumidores primários consomem os seres que produzem o seu próprio alimento, que são as plantas. Os secundários se alimentam dos consumidores primários e os consumidores terciários tiram energia e nutriente dos consumidores secundários. Os seres humanos transitam entre estas definições, pois eles se alimentam de tudo e afetam diversas cadeias no planeta, fazendo parte de uma gigantesca teia alimentar. O ser humano, ele é onívoro, ou seja, alimenta-se tanto de plantas como de carnes. Nesse caso,
pode ser classificado como um consumidor primário, secundário e terciário, de acordo com o alimento que ele consome. Por exemplo, o homem é um consumidor secundário quando ele se alimenta da carne da vaca, uma vez que este animal, quando vivo, se alimentava de capim, ou seja, agia como um consumidor primário. Os decompositores ocorrem em todos os níveis e decompõem a matéria orgânica, desenvolvendo o essencial para a natureza. Então, nossa aula está chegando ao final e a gente vai deixar uma reflexão, uma atividade para a gente continuar os estudos em casa. Então, você aprendeu na aula de hoje que todos os animais que vivem no meio ambiente têm uma grande importância no equilíbrio do ecossistema. Você já parou para pensar o que aconteceria se a população de sapos fosse extinta da natureza? Não esqueça de registrar em seu caderno essa pesquisa. Bons estudos e até a próxima aula.